Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este evento. Sou Maria Júlia, aluna do curso de Psicologia do Centro Universitário Paraíso, e hoje apresentarei o trabalho que tem como tema A Pandemia e Desigualdade Social, um olhar à luz da psicologia social crítica. Este trabalho, também produzido por Ravena Alves Ferreira e orientado pelo professor Orlando Júnior Viana Macedo. A psicologia abrange diversos campos de atuação. Um deles consiste no estudo de processos observáveis da conjuntura social. Em virtude disso, lançamos um olhar crítico à luz da literatura acerca das desigualdades sociais em situações emergenciais de pandemia. Dentre os problemas que a psicologia se defronta em suas diversas áreas de atuação, uma delas consiste no campo da psicologia social crítica, especificamente no que diz respeito à desigualdade social. Neste mesmo sentido, a psicologia social crítica entra em ação como instrumento de combate aos desafios sociais, fundamentalmente baseado no materialismo histórico e dialético, segundo Gruda 2016. Como mencionado por Ibanez em 1997 e Apud Gruda 2016, a psicologia social crítica preocupa-se em desencadear métodos fundamentados em prol da vida quando se trata de combater problemas sociais como discriminações e preconceitos, dessa forma transpassando produções de conhecimento teórico. No viés odierno, tal estudo foi feito também por Ferreira e Oliveira em 2010, em sua essência numa psicologia social crítica voltada para o domínio de fenômenos psicossociais. Outro ponto inegável que se faz necessário ser discutido acerca das desigualdades sociais está centrado no fato de tal problemática do viés psicossocial e ao encontro ao que é retratado em âmbitos da ciência política, no que cerne os direitos individuais, proteção da sociedade e igualdade proporcional. De acordo com Azambuja, em 2008, em sua obra denominada Teoria Geral do Estado, cada constituinte do meio social tem um direito à equidade com parâmetros estabelecidos a fim de atingirmos o bem-estar e a harmonia social, sem que classes sejam prejudicadas em detrimento de outras. Tal autor, nessa mesma obra, reforça que a justiça distributiva ou a igualdade perante a lei deve, portanto, realizar-se não como uma igualdade quantitativa, por serem todos os cidadãos iguais, mas como uma igualdade proporcional, sendo cada um chamado a participar da distribuição dos benefícios segundo regras gerais válidas para todos, mas deduzidas da condição das pessoas, de sorte que as situações diversas e desiguais correspondam a tratamentos proporcionalmente diversos e desiguais. A fim de respondermos a todos os questionamentos desse estudo, temos como objetivo geral analisar como a situação de pandemia decorrente da Covid-19 tem impactado na vida das pessoas. Em específico, compreender como esses impactos diferenciam-se em função da condição socioeconômica dos sujeitos, estimar o nível de preocupação dos sujeitos em relação à pandemia, diferenciar as concepções acerca da estratégia de isolamento social como forma de conter a propagação do vírus e identificar a contribuição da psicologia social crítica na temática desigualdade social. A presente pesquisa tem como justificativa a importância que o tema possui para a sociedade, pois a desigualdade é um problema social que repercute na saúde pública, bem como no bem-estar social, e com o cenário vigente de pandemia as consequências se intensificam, algumas camadas sociais, embora o surto do vírus não faça distinção de cor ou condições socioeconômicas. À face do exposto, este estudo perquire, a partir de um olhar científico, o engajamento da psicologia social crítica, frente ao sintoma de desigualdades sociais em meio ao cenário de pandemia da Covid-19. Por conseguinte, diante das questões apresentadas ao longo do trabalho, questiona-se como o contexto de desigualdades interfere no olhar social do cenário vigente. Esta pesquisa é de caráter quantitativo, tem como coleta de dados um questionário virtual fechado estruturado com 15 questões. Este estudo apresenta características descritivas, pois traz a relação do isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19 com teorias e fundamentos da psicologia social crítica, apresentando dados descritivas no que diz respeito ao contexto bibliográfico, análises de artigos científicos específicos sobre a temática abordada, correlacionando informações para a construção do trabalho, instrumentalização de tal questionário virtual fechado por meio de uso das redes sociais como veículo, a fim de analisar a opinião da população acerca de sentimentos vivenciados, concepção acerca da estratégia de distanciamento social,
impactos da pandemia na vida dos sujeitos, dificuldades vivenciadas e estratégias adotadas diante do distanciamento social. Quanto à análise de dados, será a estatística descritiva. A fim de darmos continuidade com este estudo, faremos envio ao CEP e seguiremos todas as resoluções éticas. Atualmente, a população mundial se defronta com a Covid-19, que é uma pandemia viral que surge de um vírus recém-descoberto. Esta pandemia traz um grande sentimento de medo na população decorrente dos grandes casos de óbitos. Dessa forma, as pessoas se sentem obrigadas a adotarem medidas de isolamento social, para que o vírus não seja facilmente propagado. Inicialmente, algumas medidas tomadas para a segurança social foram amplamente questionadas quanto à eficácia. Porém, em decorrência do aumento de casos, medidas mais rigorosas foram estabelecidas, segundo a Aquino, dentre essas o distanciamento social, com fechamento de escolas e universidades, proibição de eventos de massa e aglomeração. Por mais que necessário, o distanciamento social obrigatório traz alguns prejuízos para a população, sejam físicos ou psicológicos. Esses prejuízos podem interferir drasticamente na qualidade de vida, provocando medo, ansiedade e até um ápice com ataques de pânico. Evidências científicas mostram que períodos de crise são frequentemente acompanhados de agravamento das condições de saúde da população, segundo Barreto 2017. Além disso, várias são as formas de desigualdades sociais que aumentam em épocas de crise, como, por exemplo, de acordo com Vara 2005, Apu de Oliveira Peixoto 2019, a crise econômica de 1970 e 1980, que agravou muito a pobreza no México. É importante que o pesquisador assuma que, segundo Lima, Ciampa e Almeida, fazer psicologia social crítica é também fazer psicologia política e possa vislumbrar a necessidade de novos avanços. Infelizmente, ainda hoje a sociedade brasileira, depois de muitos anos de escravidão, ainda conta com, segundo Bock, uma elite política e econômica que sempre privilegiou seus interesses em detrimento das necessidades da maioria da população. Dessa forma, a psicologia social crítica, diante desse quadro de desigualdades sociais oriundas da Covid-19, traz em sua perspectiva teórica o viés transformador envolvida com situações sociais como é o caso da desigualdade. Essa psicologia busca atingir parte da sociedade de forma a compreender sistematicamente a realidade, vislumbrando necessidades contemporâneas, que, segundo Lima, Ciampa e Almeida, a implementação de uma psicologia social crítica inaugurava uma ideia de indissocialidade entre teoria e prática, conferindo ao pesquisador o papel de agente político responsável pela transformação da realidade e promotor da emancipação. A fim de darmos continuidade e conclusão do nosso estudo, seguiremos o seguinte cronograma, com submissão ao CEP, formação das pesquisadoras, coleta de dados, análise de dados e, por fim, em 14 de 6 de 2021, elaboração e envio do relatório final ao CEP. Aqui estão todas as nossas referências de trabalho e muito obrigada.